Shalom Donai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa abençoar seu dia, seu mês e sua semana. Que Ele possa te abençoar e continuar te abençoando com grandes bênçãos. Quero aqui tomar por base aqui 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, onde a Bíblia, a bibliologia, o texto e o contexto, a ênfase do texto, ela vai nos trazer uma dimensão espetacular e sobrenatural. E ela vai dizer bem assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo novo se fez. Quando nós falamos desse versículo, ou dessa passagem, começamos a compreender a história de um homem por de nome de Paulo, o homem por de nome de Barnabé, o homem por de nome de Timóteo, Pedro e assim sucessivamente, Clemente de Alexandria, Apolo, Lucas e outros personagens também da Bíblia Sagrada. Mas quando nós olhamos essa parte, para mim começar a falar sobre a carta aos Hebreus, até mesmo falar o que Deus queria na vida de Paulo, sobre a parte a qual está relatada a parte dos Hebreus, eu preciso entender algo sensacional. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Deus ele é fiel em todo momento, na vida de Paulo, fez uma mudança na vida de Paulo, fez uma transformação, fez uma libertação e mudou o homem que não tinha valor para o homem que tinha valor. Deus ele foi sensacional. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a entender sobre a Carta aos Hebreus, eu tenho que entender que a Carta aos Hebreus é um documento separado, é um documento especial, é um documento diferencial, é um documento a qual entendemos que essa Carta aos Hebreus, a qual estou mencionando, ela foi escrita automaticamente por diversos autores, foi escrita por diversos personagens da Bíblia Sagrada. Porém, quando nós olhamos essa parte, era necessário, era obrigatório fazer com que as pessoas, por sua vez, chegassem a Cristo. E para isso, o apóstolo Paulo, por sua vez, ele menciona que eu quero fazer, isso eu não faço. O que eu não consigo fazer, isso eu faço. Ou seja, o que ele menciona bem claro é, o que eu consigo fazer, isso eu não quero fazer. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu vou lá e faço. Mas a Bíblia é tão clara em dizer que Jesus Cristo, por sua vez, ele já veio para quebrar esse paradigma, já veio para quebrar essa situação, essa oposição, e essa, por sua vez, situação que estava acontecendo na vida desses homens, certo? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo é maior do que o céu. Estou mencionando, maior do que o céu, não maior do que Deus. A Bíblia menciona bem claro, porque grande é o Senhor, digno de louvor, mas tremendo de que todos temos. Salmos 96, versículo de número 4. E Jesus Cristo conhece muito bem. Ele sabe quem o criou. Ele é uma criatura, porém, sendo criatura, ele virou um criador. Porém, a Bíblia menciona que o Pai, Filho e Espírito Santo é um só ser. Ou seja, João capítulo 10, versículo de número 30, ele e o Pai somos um. Mas quando nós olhamos essa parte, Jesus Cristo, por sua vez, é maior do que José, é maior do que Abraão, é maior do que Isaac, Moisés, Salomão, Davi e outros personagens da Bíblia Sagrada. Jesus Cristo foi maior do que o sumo sacerdote. Jesus Cristo foi maior do que o sacerdote. Jesus Cristo foi maior do que todos os personagens da Bíblia Sagrada. Ele foi o único que não passou pelo lei da semeadura. Ele foi o único que foi santo. Ele foi o único que foi digno de toda a honra aqui na terra, representando o Criador, representando aquele que vive para todo sempre. Mas, quando nós falamos automaticamente de Jesus Cristo e carta aos Hebreus, começamos a compreender algumas situações importantes, que Jesus Cristo é o nosso grande ajudador, Jesus Cristo é o nosso grande conselhador, Jesus Cristo é o nosso grande companheiro, Jesus Cristo é o nosso grande amigo, Jesus Cristo é o nosso grande parceiro. Porém, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, para mim começar a falar, a Bíblia não vai nos relatar quem é o autor exatamente da carta aos Hebreus. É certo que os cristãos primitivos daquele tempo, eles sabiam quem era o autor da carta aos Hebreus. Certo que Clemente de Alexandria atribuiu ao apóstolo Paulo, contudo, em dizer que o apóstolo Paulo teria escrevido em grego, porém, Barnabé teria escrevido em Lucas, porém, Timóteo em hebraico. Porém, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, existem vários personagens da Bíblia Sagrada, como Apolo, como Lucas, como Clemente de Alexandria, como Paulo, automaticamente Barnabé, Estevão, que automaticamente vou mencionar também na mensagem. Mas quando nós olhamos isso, nada diminui essa autoria. Por quê? Porque a Bíblia menciona bem claro que essa foi constituída não apenas para uma comunidade, mas para um grupo a qual a Bíblia menciona para si mesmo. Ou seja, a Bíblia menciona bem claro em Hebreus capítulo de número, ou seja, em Hebreus capítulo de número 3, e automaticamente a Bíblia nos menciona algumas situações importantes. Por quê? A Bíblia nos faz compreender que a pergunta, por sua vez, daquelas pessoas do passado era o seguinte, era a qual? Aonde viviam os cristãos? Como dormiam os cristãos? O que faziam os cristãos? O que deixavam de fazer os cristãos?
A Bíblia é tão clara em dizer que o apóstolo Paulo, por sua vez, veio por sua vez fazer a diferença naquele lugar. Ele chegou em Chipre, na Antioquia, na Grécia, em Jerusalém, em Malta, na Itália, em vários personagens automaticamente, em várias passagens que a Bíblia menciona, que ele passou. Porém, em todos os lugares que ele passou, ele fez a diferença. Porque onde tem a presença, tem o quê? Tem a diferença. E Paulo fazia a diferença em qualquer lugar. Certo? Quando nós falamos do apóstolo Paulo, começamos a entender algumas situações importantes. Por quê? Para mim começar a entender essa parte, houve um questionamento sobre os judeus, houve um questionamento sobre os hebreus, houve um questionamento sobre a Bíblia Sagrada. Para saber qual ano seria, por sua vez, o templo, por sua vez, foi destruído, o templo de Jerusalém. Em 70 anos, a qual o templo foi destruído, há 80 anos, há 100 anos, há 200 anos, há 300 anos. Mas quer saber? Para mim não importa nenhuma situação, porque quem me salvou não foi nenhum templo de Jerusalém. Não, quem me salvou foi Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que, por sua vez, foi na cruz do Calvário, chamada caveira, o que significa o Gólgota, por sua vez, resgatou-me e resgatou você também, e você está assistindo aí, dando glória a Deus. Mas, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, haja vista que o texto nos mostra que houve um questionamento. Porém, eles perecerão, mas tu permanecerás, e como manto enrolarás, como veste mudarão, e os seus anos não acabarão, até que pões teus inimigos por escabelo debaixo dos teus pés, certo? Quando nós olhamos isso, e todos os anjos de Deus o adoram. Mas houve um questionamento para isso. Por quê? Enquanto o Filho de Deus, por quê? Porque deixaram, por sua vez, a desobediência e começaram a servir a Deus na obediência, certo? Que Deus, então, começou a abençoar aqueles que, por sua vez, começaram a seguir o caminho correto. Porém, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, havia passado cerca de 10 dias, Cristo havia morrido, havia perecido, mas depois havia ressuscitado e subido para a glória, certo? Que perto, automaticamente, de uma cidade, em Jerusalém, estavam, por sua vez, 150 discípulos, reunidos numa casa, num templo, num recinto, num conclave, certo? Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, esses discípulos, por sua vez, começaram a conversar. E o profeta Joel, ele fez uma revelação, ele fez uma profecia que aconteceu. Que o Espírito Santo desceria e automaticamente entraria em todos aqueles que buscassem a presença de Deus. Mas, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, certo que nessa casa havia, por sua vez, 10 discípulos, ou seja, muitos discípulos. E certo que começaram a conversar um com o outro, por quê? Era feita, por sua vez, nesse tempo, nesse mês, e automaticamente nesse dia, uma festa que comemorava, por sua vez, a celebração anual chamada Páscoa, que comemorava, por sua vez, a morte de Cristo e, por sua vez, a Páscoa judaica, certo? Que tinha várias pessoas de várias cidades, países, lugares, comunidades e bairros para estar participando, para estarem, por sua vez, fazendo parte daquela comunhão. A Bíblia é tão clara em dizer que, de repente, um vento impetuoso invadiu aquele lugar. Um vento impetuoso invadiu aquele recinto. Mas o que seria esse vento impetuoso? A Bíblia menciona que o Espírito de Deus desceu, entrou na casa, entrou no recinto, entrou no conclave e, por sua vez, fez a diferença. E todo aquele que, por sua vez, estava buscando, todo aquele que, por sua vez, que estava adorando, estava, por sua vez, buscando a presença, foi batizado com o Espírito Santo. Porém, a Bíblia menciona bem claro, posso conjecturar usando minha faculdade mental, minha mente cefálica, para você levantar a mão direita, a mão esquerda, e dar glória a Deus onde você está. E aleluia. Começamos a entender essa parte, algo sensacional e espetacular da parte do céu. Por quê? Primeiro, olha que interessante. As pessoas começaram a perguntar para Simão, que se chama, tem um nome por de nome de Pedro, e começou a conversar. Pedro, por que, por sua vez, as pessoas começaram, por sua vez, a ser batizadas com o Espírito Santo? Por que as pessoas, por sua vez, foram, por sua vez, revestidas do Espírito Santo? Pedro vai mencionar que o profeta Joel havia falado que Deus desceria o seu Espírito Santo e entraria naquele, por sua vez, que abençoaria e encheria da sua presença. Porém, as pessoas daquele lugar que estava visitando começaram a ver os discípulos de Cristo, automaticamente Barnabé e várias outras pessoas começaram a olhar que essas pessoas começaram, por sua vez, a falar em línguas estranhas. E começaram a conversar com outra. Como que eles conseguem falar em línguas estranhas? Como que ele consegue ser desse jeito? A Bíblia menciona que um jeito automaticamente totalmente diferente daquele normal. Porque quem serve a Deus automaticamente é sobrenatural. Quem serve o diabo é normal. Ou seja, a Bíblia menciona bem claro. Você seguindo automaticamente o Eterno vai te revestir da sua glória e da sua majestade, da sua plenitude, o nome dele vai ser glorificado. Mas quando nós olhamos isso, por sua vez, a Bíblia menciona que mudou a recém-formada congregação para a recém-formada congregação cristã. Ou seja, agora quem quisesse servir a Deus tinha que se tornar seguidor de Cristo. Mas tem um porém. Como que aconteceria isso? E o porquê aconteceria isso? A Bíblia menciona bem claro que, por sua vez, a oposição. Mas quem é a oposição? São os pardais. Quem é os pardais? São aqueles que não fazem, não deixam ninguém fazer e atrapalham quem quer fazer. A Bíblia menciona que existem diversas situações. Existem diversos pardais. Os pardais, nos dias de hoje, automaticamente, nos nossos dias, são os inimigos.
por sua vez, aquele que não quer deixar você crescer, aquele que não quer, por sua vez, deixar você prosperar e aquele que não quer deixar você fazer nada. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se ele quer na esquerda, se ele não quer na direita, isso não importa. O importante é que Deus está falando, vai dar certo, porque quem dá a primeira e a última palavra é o Senhor dos Exércitos. Mas quando nós olhamos essa parte, a oposição, por sua vez, prender os discípulos. E agora, como que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Como poderemos fazer para retirar, por sua vez, os discípulos daquela prisão? A Bíblia menciona que Deus então envia um anjo. O anjo, por sua vez, entra na prisão. Liberta, por sua vez, os discípulos e menciona para ele bem claro. Olha, é necessário que vocês comecem a pregar o Evangelho de Deus. Eles vão mencionar, aqui vocês não podem pregar. A oposição se levanta. Usada por quem? Por Satanás, por sua vez, ele veio para matar, roubar e para destruir. Mas em João capítulo 10, versículo de 1 e 10, menciona bem claro, Jesus Cristo menciona e diz, e detalhe, eu vim para dar vida e veio com abundância. Porém, a Bíblia menciona bem claro que eles começaram a dizer para a oposição, temos que primeiramente, como foi me dito o anjo, temos que pregar o Evangelho de Deus antes mesmo de pregar o sistema do mundo, ou seja, viver para o mundo, temos que viver para Deus. Por isso que a Bíblia diz bem claro, buscai primeiro o reino dos céus e demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós olhamos essa situação, essa mesma oposição que por sua vez levantou para os discípulos de Cristo, foi o mesmo que levantou contra Estevão, por sua vez apedrejar Estevão, falando que Estevão havia questionado, havia mudado a Bíblia, havia mudado a bibliologia, havia blasfemado contra o Espírito Santo, blasfemado contra os mandamentos de Deus, blasfemado contra Jesus Cristo, blasfemado contra a lei de Moisés, a lei mosaica, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, apedrejar Estevão. Porém, a Bíblia menciona que quando Estevão, por sua vez, estava sendo, por sua vez, apedrejado, ele vai olhar para cima. E a Bíblia diz bem claro que ele vai ver Deus do lado de Jesus Cristo. E por sua vez, quando ele vê Deus do lado de Jesus Cristo, ele sente um vigor, uma vontade, automaticamente um poder extraordinário vinda do céu para com ele. Ele poderia falar, Pai, castiga todos e destrua a todos, mas não. Ele com a sua misericórdia, ele com o seu amor e com a sua humildade, a qual havia automaticamente aprendido com Cristo, ele vai mencionar a mesma palavra que Cristo, ou seja, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos essa Bíblia Sagrada, eu começo a entender a hermenêutica, a homilete, automaticamente a exegese bíblica, algo sensacional, os parâmetros da exegese bíblica, e começo a entender o prefixo da teologia de uma forma sensacional. Porque Estevão, se nós olharmos a Bíblia Sagrada, foi o segundo o quê? Segundo o cristológico. Jesus Cristo foi o primeiro Cristo. Ele foi o segundo cristológico. Por quê? Porque ele disse a mesma palavra depois de 10 dias que Cristo havia perecido. Ou seja, Jesus Cristo estava na cruz do Calvário. Ele vai mencionar, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Depois veio Estevão e disse a mesma coisa que Jesus Cristo falou. Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Olhando bem a cristologia, a Bíblia vai dizer que Estevão é o segundo cristológico, se nós analisarmos bem. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos, por sua vez, a lógica da Bíblia Sagrada, tinha um homem, por sua vez, que estava perto de Estevão. Esse homem chamava por de nome de Saulo. Saulo, que tem um nome, que vai ter o nome futuro de Paulo. A Bíblia menciona que esse homem, por sua vez, era assassino, era criminoso, era ladrão, era terrível, era ruim demais. E por sua vez ele vai começar a entender e vai começar a falar. Se Estevão, por sua vez, era um homem de Deus, e tem a misericórdia de Deus, e tem o poder de Deus, e tem a graça de Deus, está sendo apedrejado, imagina eu que vivo nas trevas e automaticamente que não faço, que não sei e não sou de Deus. Automaticamente vão me apedrejar e vão me matar. Porém, a Bíblia menciona bem claro que ele com raiva, com tristeza e com rancor que já tinha no seu coração, aumentado mais e mais, ele por sua vez vai ao rei, pede uma carta de alforria, ou seja, uma carta de permissão. O que é isso? Autopermitiva, mas não estou entendendo. Autopermitivo de autoliberdade, para quê? Para ir atrás de autoridade para matar os cristãos. Porém, a Bíblia agora não vai nos trazer uma ênfase a qual Paulo, por sua vez, foi de cavalo. A Bíblia não vai dizer que ele foi de carro. Não. A Bíblia não vai dizer, por sua vez, que ele foi de avião. Não. Mas se nós olharmos automaticamente Gênesis, Revelação, Apocalipse, podemos fazer uma ilustração. Porque entenda uma coisa, se os ladrões de hoje em dia roubam carro, Paulo, por sua vez, era um ladrão naquele tempo. Ele roubava o quê? Cavalo. E, por sua vez, vamos colocar uma ilustração que ele foi de carro também. Porém, a Bíblia menciona bem claro que quando ele se encontra com Jesus Cristo, ele cai para trás, ele cai do cavalo. A Bíblia menciona agora, diz que ele caiu do cavalo ao ver uma grande luz. Essa luz, por sua vez, era Jesus Cristo. E ele vai começar a dizer, quem és tu que até nas trevas eu consigo te ver? Por que até nas trevas? Porque ele estava cego, não estava enxergando mais nada. Mas olha que interessante. Quando nós olhamos essa parte, Cristo, por sua vez, vai começar a mencionar, Paulo, por que tu me persegue? Paulo, por que tu faz isso? Paulo, por que você é assim? Paulo, por que você faz isso? Dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Paulo, por sua vez, vai mencionar, olha Jesus Cristo, não sei quem és tu, não sei por que você está aqui, mas você brilha tanto na minha visão espiritualmente. Jesus Cristo vai dizer, eu sou o filho do Alfa, o filho do Ômega, aquele que te resgatou, aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Sou Jesus Cristo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Dura coisa é recalcitrar contra comigo, Paulo. Não adianta.
automaticamente levanta e segue seu caminho. Saulo, por sua vez, ele vai começar a tentar se levantar. Mas tem uma coisa, Saulo não estava conversando com qualquer pessoa, não. Ele estava conversando com o próprio Criador. E conversando com uma pessoa normal, ele poderia se levantar, sair correndo, até fazer outras coisas e ir embora. Mas não, a Bíblia menciona bem claro que ele não consegue se levantar. Sabe por quê? Porque ele não falou na frente de qualquer pessoa, não. Ele estava falando na frente do juiz. Ele estava na frente do Alfa, o homem, o início e o fim. É por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. O ontem, o hoje, o amanhã, o eterno, a própria criação. Então, por sua vez, ele perde as suas energias. Ele perde o seu vigor. Ele perde, por sua vez, aquela vontade de querer matar os judeus e automaticamente matar, por sua vez, os cristãos. Porém, os seus amigos estão perguntando: Paulo, quem é esse homem que está falando contigo? Começaram a conversar, indagar, confrontar, dizendo: Paulo está conversando com um anjo, está conversando com um demônio, está conversando com alguém diferencial. Quem será que é essa pessoa? Porque a voz de Jesus Cristo não era uma voz qualquer, não. A voz de Jesus Cristo não era uma voz, por sua vez, normal, também não. A voz de Jesus Cristo era, por sua vez, uma voz sobrenatural. Uma voz, por sua vez, que soava em voz de trovão. Porém, as pessoas começaram, que estavam ao redor de Paulo, seus amigos, começaram a ficar com medo de Paulo. Porém, ele vai se levantar e não vai conseguir. Porém, seus amigos vão se levantar e vão levantar ele e vão seguir direto para Damasco. Porém, a Bíblia menciona bem claro que ele ficou 3 dias sem comer, 3 dias sem se alimentar, e 3 dias sem ver, e 3 dias orando sem cessar. A Bíblia é bem clara em dizer que durante esses 3 dias Cristo vai aparecer para Ananias, o profeta Ananias. E durante Ananias, ele vai começar a ter um diálogo com Ananias. Ananias, por sua vez, vai dizer: Senhor, o que queres comigo? Ele vai dizer: levanta, desce a rua da direita e pergunta à casa de Judá aonde fica a casa de Saulo. Porém, Ananias vai deixar bem claro: Senhor, se eu for para lá, Saulo pode me matar. Se eu for para lá, Saulo, ele pode arrancar por sua vez a minha vida, porque esse homem é criminoso, é ladrão e por sua vez é um homem das trevas. Não posso fazer isso. Porém, o Senhor vai dizer: Ananias, primeiro, você está comigo. Segundo, ele não valia nada, agora é um vaso valoroso. Vai lá porque eu tenho uma grande missão. Porém, durante esses 3 dias que o Senhor falou para Ananias, Deus, por sua vez, apareceu em suas visões para quem? Para Paulo, para Saulo. Porém, a Bíblia menciona bem claro que quando fala, por sua vez, em sonhos em Saulo, automaticamente Deus revela que Ananias viria ao seu encontro. E quando Ananias chega, Ananias vai dizer: Saulo, estou aqui em paz, apenas vim orar por você. Saulo vai dizer bem claro: olha, eu sei muito bem quem você é, sei muito bem o que você tem na mão, sei que você está com um unguento ungido na sua mão, porém o Senhor já me revelou que você viria ao meu encontro. A Bíblia vai dizer e vai nos relatar que Ananias, por sua vez, coloca o óleo, por sua vez, sobre a cabeça de Paulo. Por sua vez, esse óleo, por sua vez, acerta, por sua vez, os seus olhos, as escamas são retiradas e o nome do Senhor é glorificado. Quando nós olhamos isso, agora de Saulo para apóstolo Paulo, agora de perseguidor ele passa a ser perseguido, de opositor ele passa a receber oposição. Mas a Bíblia menciona que Deus fez dele um grande homem missionário na terra. Mas olha que interessante, quando nós olhamos essa parte, Deus também agora vai falar agora com Simão. Por que com Simão? Ele vai aparecer para Simão dizendo bem claro: Simão, chama todas as pessoas por sua vez, que eu vou descer o meu Espírito e todos aqueles que estiver buscando a minha presença vai receber o Espírito Santo. Porém, Simão foi chamado por quem? Pelo centurião romano. O centurião romano vai chegar para Simão e vai dizer: Simão, olha, o Senhor dos Exércitos tocou no meu coração para você orar por essas pessoas, para você endireitar, para você ajudar essas pessoas. Porque quando você começar a falar do Evangelho, começar a falar sobre a criação, do que ele fez, o Espírito Santo vai descer e vai abençoar cada um que estiver adorando e buscando o nome do Senhor, e o nome dele vai ser glorificado. Mas olha que interessante, quando nós olhamos essa parte, Paulo, por sua vez, agora, ele começou a enfrentar várias oposições. O homem que era opositor, agora enfrenta oposições. O homem, por sua vez, que perseguia, agora ele é perseguido. Porém, a Bíblia menciona que ele fez várias viagens de pregação. Várias viagens, por sua vez, indo em diversas situações. Certo? Quando ele chega, por sua vez, Elissa, em sua primeira viagem de pregação, ele curou, por sua vez, um homem aleijado, por sua vez, de nascença. E a multidão começou a olhar para ele, seu companheiro chamado Barnabé, dizendo: olha, Barnabé, você e seu companheiro chamado Paulo, eles são deuses, vocês são anjos, o que vocês são? Apenas Paulo vai mencionar: somos servos do Deus Altíssimo. Não queremos sacrifício, mas já que vocês nos trazem, seja aceito primeiramente por Deus. A Bíblia menciona bem claro que a mesma pessoa que estava predejando Paulo e Barnabé, que estava abraçando Paulo e Barnabé, era a mesma pessoa que estava predejando depois com o tempo Paulo. A Bíblia menciona, se você automaticamente a historicidade, até no dia a dia de hoje, se você está no meio da fofoca, sai do meio da fofoca. Por quê? Porque hoje você fala, amanhã o assunto da fofoca é você. A mesma coisa que foi com Paulo. Falavam bem, depois que Paulo, por sua vez, não fazia o que eles queriam, automaticamente virava inimigo. Mas entenda uma coisa, queira ou não, Deus é maior do que todas as situações. Mas é interessante,
Paulo, por sua vez, ele vai para onde? Vai para Chipre. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, e quando ele estava, por sua vez, em Chipre, ele vai para onde? Vai para Antioquia. E quando ele está indo em Antioquia, juntamente com Barnabé, ele vai conversar com Barnabé, vai dizer, depois de 10 dias, Barnabé, tornamos a voltar para a lista, para saber qual é a necessidade do nosso irmão. Se eles precisam de alguma coisa, Barnabé, por sua vez, vai dizer, Paulo, iremos voltar para lá. Mas tem um porém, vamos voltar com João que se chama Marcos. Porém, Paulo vai mencionar, João que se chama Marcos não poderá fazer parte do nosso ministério. Automaticamente Barnabé vai mencionar. Por que, Paulo? Ele vai mencionar. Porque desde o começo de lista ele não estava conosco. Então ele não poderá nos acompanhar agora. Porque ele não fez parte do seu ministério. Ei, meu irmão, entenda uma coisa. Tem muitas pessoas que por sua vez não fez parte nenhuma do seu ministério. Porque você estava embaixo. Mas quando você está aqui em cima, automaticamente aparece a multidão. Mas entenda uma coisa. Lembra daqui da onde você caiu. E lembra da onde você estava. Para quando você honrar uma pessoa, Deus abençoar. Mas olha que interessante. Paulo por sua vez proíbe por sua vez Barnabé de levar João que se chamava Marcos para a lista. Porém, houve um questionamento, houve uma contenda, houve um questionamento entre Barnabé e Paulo. Porém, Barnabé seguia para a Grécia. Porém, Paulo seguia para a lista. E automaticamente João que se chamava Marcos seguia para Chipre. Paulo, por sua vez, coloca ele no navio, ele segue sentido para Chipre. Porém, Paulo, voltando para a lista, ele vai começar a entender que ali está tendo uma contenda, está tendo uma confusão, está tendo um confronto. Mas que confronto é esse? A Bíblia menciona bem claro que os judeus estavam mencionando, declarando que não poderia fazer parte da lei mosaica aquelas pessoas que não eram circuncidadas. A Bíblia menciona que Paulo vai pegar a Bíblia Sagrada e ele vai começar a dizer, vai começar a relatar o que era o Espírito Santo, o que fazia o Espírito Santo, e por que o Espírito Santo estava bradando naquele lugar e resgatando pessoas naquele tempo. A Bíblia menciona bem claro que houve um questionamento e Paulo começa a falar sobre o adultério, sobre automaticamente a percaminar, ou seja, a percaminosidade e automaticamente todas as situações que o mundo, por sua vez, as práticas sexuais degradantes e cruéis que o mundo, por sua vez, nos oferece todo santo dia. Mas, quando nós olhamos isso, Pedro, por sua vez, percebendo esse confronto, ele vai interrogar os judeus, vai dizer, ei, bem sei que o Senhor me levantou Paulo e Barnabé para que eles, por sua vez, conheçam o Evangelho. E todos, por sua vez, que não conhecem, até os gentios e os judeus, que sejam, por sua vez, aceitos por Cristo. Quando nós olhamos isso, Barnabé, por sua vez, ele estava na Grécia. Paulo, por sua vez, agora ele vai chegar onde? Vai chegar na Grécia. Cidade, por sua vez, a qual Paulo, por sua vez, foi aceito de bom zelo. Quando ele começou a pregar o Evangelho de Deus naquela cidade, as pessoas começaram a olhar para Paulo dizendo, Paulo, quem és tu? Você é um anjo? Porque as suas palavras, por sua vez, não são da terra, são do céu. Quem é você? É um anjo? É um Deus? Quem que você é? Paulo, por sua vez, vai mencionar, sou servo do Deus Altíssimo. E tudo que eu sei, tudo que eu sou, primeiramente eu devo a Ele. Devo a do Senhor dos Exércitos, porque é para Ele toda a honra e por Ele são todas as coisas. Quando nós olhamos essa parte, as pessoas aceitam, por sua vez, o Evangelho. Mas tem um porém. Quando Paulo pensou em voltar em Jerusalém, aí a situação começou a ficar diferente. Por quê? Quando ele chega em Jerusalém, aí os judeus começaram a dizer, Paulo antigamente não pregava, agora ele está pregando. Paulo antigamente não tinha Cristo, agora ele tem. Paulo, por sua vez, não falava assim, agora ele está falando. Paulo não se vestia assim, agora ele está falando. Agora Paulo não estava desse jeito, agora ele está. O que Paulo é que nós não somos? E começaram a ter uma contenda. É isso na sua vida e na minha vida. Quando você começa a fazer, Deus começa a te prosperar, Deus começa a te abençoar, Deus começa a mudar alguma situação na sua vida, as pessoas começam a falar, está arrogante, está ignorante, não é mais o mesmo. Ei, meu irmão, pode falar o que você quiser. O mais importante é Deus está dando a palavra e falando assim, é mais importante você me agradar do que você agradar a multidão. É mais importante você agradar uma pessoa que se chama Deus do que você agradar a multidão inteira. Sabe por quê? Porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, começamos a entender algumas situações. Que Paulo chega em Jerusalém. Os judeus, por sua vez, fazem uma tramóia e começa a dizer para os soldados romanos, iremos matar Paulo, porque Paulo está blasfemando. Da mesma forma que foi aquele capataz, por sua vez, por de nome de Estevão. Estevão, por sua vez, era um mentiroso, era um criminoso, era um falso. Iremos matar Paulo como fizemos com Estevão. Porém, os judeus, por sua vez, começaram a levantar um grande questionamento. E quando eles levantam um grande questionamento, os soldados romanos, por sua vez, vai indagar Paulo, vai confrontar Paulo, vai perguntar, vai indagar por que estava, por sua vez, acontecendo aquilo. E interrogando Paulo, Paulo vai dizer, estou apenas com a palavra do Senhor dos Exércitos. Nada mais, estou apenas falando o que Deus quer. Porém, os soldados romanos vão chegar aos judeus de novo e vai dizer, olha, por que queres matar Paulo? Paulo é o homem de Deus, Paulo fala de Deus. Paulo, por sua vez, é o homem, por sua vez, divino, é o homem que tem um pensamento, por sua vez, positivo de Deus para ajudar vocês. Ele está apenas com as escrituras automaticamente da lei de Moisés. Não pode fazer isso com Paulo. Paulo, por sua vez,
ele consegue, por sua vez, provar o evangelho. E ainda menciona bem claro, depois disso restabelecerei o tabernáculo de Davi que está caído, para que depois os servos de Deus, os judeus e até mesmo os gentios, por sua vez, fazem parte. Porém, o judeu, por sua vez, começaram a chamar quem? Chamar o Festo, ou seja, o Festo, por sua vez, era o governador romano. Certo que depois Festo, por sua vez, percebendo, interrogando Paulo, e percebendo que Paulo não tinha nenhuma contenda, não tinha nenhuma desavença, ele vai falar, Paulo, te endireitarei, te levarei para automaticamente outro governador que se chama Félix. Por sua vez, Festo leva automaticamente para Félix. E Félix, olhando e percebendo que Paulo não tinha nenhuma situação, ele vai mencionar para Paulo, dizendo bem claro, te levarei para César, porque eu não posso fazer isso por mim. E Paulo, por sua vez, vai mencionar bem claro, peço-te uma coisa. E Festo e Félix vai dizer o que é? Que eu seja julgado por César. A Bíblia menciona bem claro que, por sua vez, quando ele começou a falar, por sua vez, para os judeus e para automaticamente todas aquelas pessoas que estavam naquela multidão, as pessoas começaram a ficar em silêncio. Por que começaram a ficar em silêncio? Porque quando Paulo começou a falar a mesma língua, as pessoas começaram a entender, esse homem é nosso, esse homem tem a mesma origem, esse homem, por sua vez, tem a mesma nacionalidade. E Paulo disse bem claro, ei, varões, irmãos e judeus, sou eu, Paulo de Tarso de Cilícia, criado aos pés de Gamaliel, automaticamente criado à conformidade na lei do nosso Senhor, nosso Deus. Receba minhas palavras em minha pessoa, porque eu sou mesmo Paulo. Porém, Deus me mudou e me transformou. Eu perseguia judeus, perseguia mulheres, homens, policiais, várias situações. E agora, por sua vez, estou liberto. Deus fez uma libertação. Eu estava indo em direção a Damasco. Deus fez uma transformação, mudou a minha vida. Estou aqui falando para vocês. A Bíblia menciona que ele vai mencionar para Festo e para Félix. Peço que eu seja julgado para César. Por sua vez, Festo e Félix colocam ele no navio. Agora ele está saindo de Jerusalém para Malta. Mas tem um porém. Durante esse percurso para Malta, a Bíblia menciona que ele passou o inverno inteiro na ilha de Malta. E a Bíblia menciona bem claro que durante esse inverno inteiro de Malta, a Bíblia menciona que Paulo, por sua vez, ele vai ter uma revelação do anjo. O anjo vai aparecer para ele uma noite e, por sua vez, vai dizer para ele, olha, o navio vai perecer, mas ninguém aqui vai morrer. Agora imagine uma coisa, Paulo mencionando para os judeus e mencionando para aquela tripulação, para aquela da embarcação. Ninguém aqui vai perecer, somente o navio vai perecer. Mas Paulo não tinha dinheiro, Paulo não era famoso, Paulo não tinha status, Paulo não era aquela pessoa conceituada, doutorada, não. E como que as pessoas, por sua vez, acreditariam nele? Mas Paulo vai dizer, vai acontecer como foi me dito pelo anjo. Ninguém vai perecer, somente o navio. E foi dito e feito, o nome do Senhor foi glorificado. Quando nós olhamos isso, Paulo passou 2 anos pagando aluguel quando ele chegou na Itália. Para você que questiona e murmura com Deus, Senhor, paga aluguel. Jesus Cristo já pagou aluguel. Eu já paguei aluguel. Paulo já pagou aluguel. E até você automaticamente, se você está pagando aluguel, se não pagou, não questiona, porque tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. Sabe por quê? A Bíblia menciona bem claro, quando Jesus Cristo, por sua vez, ele chega em Cafarnaum, automaticamente as pessoas, por sua vez, começaram a perguntar para Pedro, Pedro, quem é esse homem, por sua vez, que é lindo, que é bonito, porém não vai pagar para nós? Porém, Jesus Cristo vai mencionar, Pedro, pega o primeiro peixe que sair do mar, abrindo a sua boca, pega o primeiro start, paga por mim e por ti, para que não escandalizemos o Evangelho de Deus. Ou seja, Jesus também pagou, ele pagava. Ele também, por sua vez, tinha que ter automaticamente dinheiro para fazer várias situações. Então, há tempo para todas as coisas na vida. Há tempo para todas as situações. Porém, quando nós olhamos a situação, Jesus Cristo ele pregava, não cobrava, curava, não cobrava. Ele fazia milagre, não cobrava. Ele fazia tantas situações e não cobrava nada. E tem muitas pessoas, às vezes, que não fazem nada e quer cobrar alguma coisa. Aí, Jesus Cristo fez o diferencial. Jesus Cristo é sobrenatural, ele faz acontecer porque ele é Filho de Deus. Quando nós olhamos essa parte, olha que interessante. Agora, por sua vez, as pessoas, por sua vez, estão procurando, automaticamente indo atrás de Paulo. Por quê? Querem conhecer Paulo, querem, por sua vez, mesmo Paulo estando preso, querem saber quem é Paulo, querem conversar com Paulo para aprender com Paulo, para ser discípulo de Paulo. Porque Jesus Cristo, por sua vez, deixou Paulo. Por sua vez, Jesus Cristo, por sua vez, fez de Paulo um discípulo. E, por sua vez, as pessoas querem ser igual Paulo, querem aprender. Por isso que Paulo menciona bem claro, sede imitadores de mim, como eu também sou de Cristo. Ou seja, as pessoas queriam saber quem era Jesus Cristo através da vida de Paulo. E Paulo começou a fazer isso. Porém, mesmo estando preso, as pessoas procuravam ele. Todas as pessoas que procuravam ele eram abençoadas por Deus. Sabe por quê? Agora havia mudado a recém-formada congregação. Ou seja, a recém-formada congregação cristã. Porque naquele tempo, naquela época, automaticamente, quando alguém trazia uma pessoa da igreja para fora, era uma alegria tremenda. Hoje em dia é diferente. Eu não sei que igreja que automaticamente eu vejo por aí, várias situações que eu fico até abismado, eu não fico indignado com algumas situações. Por quê? Antigamente as pessoas tiravam a pessoa do mundo para a igreja na felicidade.
Hoje em dia as pessoas tiram alguém de fora para a igreja, da igreja para fora, e é uma felicidade também. Eu não sei que Deus é esse. Não sei se é Maomé, não sei se é Buda, eu não sei que Deus é esse. Eu sei que o meu Deus, ele traz uma pessoa do mundo, limpa, transforma e o nome dele é glorificado. Se o seu Deus tira uma pessoa da igreja para fora, isso aí é outro Deus que você conhece, aí é o próprio diabo. Mas o meu Deus que eu conheço, ele tira uma pessoa do mundo, limpa e transforma e o nome dele é glorificado aos quatro cantos da terra. Como diz Mateus capítulo de número 24, versículo de número 30, versículo de número 32. Mas, olha que interessante, Paulo por sua vez escreveu 21 cartas. E cada carta, por sua vez, em cada situação, ele escreveu 6 cartas em Romas, 3, por sua vez, em Coríntio, quando nós olhamos, 5 na Macedônia, 1 na Antioquia e automaticamente 3 em outras situações. Quando nós olhamos, o mesmo autor que escreveu essas cartas, por sua vez, era o mesmo autor chamado por de nome de Paulo. E Paulo mencionava: o que eu quero fazer, se eu não faço. O que eu não quero fazer, se eu consigo fazer. Mas quando ele fala isso, ele está dizendo: fujais da aparência do mal, do mundo jaz no maligno. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, começamos a entender algumas situações importantes. Por quê? Porque ele vai mencionar: rogo, pois, irmãos, a palavra do Senhor, para que a palavra do Senhor se cumpra não agora, que eu estou preso, mas lá no futuro, lá no século, lá depois, lá na frente, para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Deus através da minha vida. Porque ele disse: e vós, irmãos, quando for abençoar alguém, for por sua vez ajudar alguém, não faça isso por necessidade, porque Deus ama tudo e está com alegria. Quando for dizimar, quando for ofertar, quando for por sua vez abençoar alguém, não faça isso com orgulho, não faça isso porque Deus não gosta, mas faça isso com alegria, porque Deus ama tudo e está com alegria. Quando nós olhamos isso, o apóstolo Paulo está mencionando bem claro: e os demais irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor se cumpra na vida de outras pessoas. Quando nós olhamos essa situação, começamos a entender que Paulo ele fez a diferença, ele é a diferença, ele fez a diferença em qualquer lugar. Por quê? Porque entenda uma coisa, ele mencionava automaticamente: procurar e saber qual é a necessidade do nosso irmão, para saber se precisa de algo, para saber se precisa de alguma situação, para saber se precisa de algo que possa, por sua vez, fazer parte do Evangelho. Porém, isso agrada a Deus. Você perguntando: porque o qual suave é que os irmãos vivem união e automaticamente amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas quando nós olhamos essa parte, ele menciona bem claro para automaticamente os adoradores. Os adoradores têm que render por sua vez a adoração a Deus a todo tempo, a todo momento. Isso agrada a Deus, isso é bom a Deus, isso por sua vez Deus chama a atenção. A mesma coisa que você tem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem adoração, quem é adorador não tem como você chamar a atenção de Deus. Mas olha interessante, quando nós olhamos essa parte, começamos a entender que Paulo menciona bem claro: e vós mulheres, sejam sujeitas aos vossos homens, como está escrito na Bíblia Sagrada. Vós maridos, não provoqueis a vós saírem vossos filhos, mas ensinar na demonstração do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho correto para com o Senhor. Ele menciona bem claro, talvez alguém deve estar falando assim: mas pelos homens não vai fazer isso? Ele deixa bem claro também. Para os homens ele deixa bem claro também: vós, maridos, amei as vossas esposas e não irriteis contra ela. Quando nós olhamos essa parte, começamos a entender algumas situações que Paulo vai começar a falar sobre vários judeus, várias situações e vários personagens. Porém, ele vai mencionar que para os judeus tinha vários significados, porém nenhuma situação. Ou seja, ele menciona bem claro, ele vai mostrar 5 situações, 2 teses e um ponto fundamental. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, ele vai falar sobre Jeová, vai falar sobre João Batista, vai falar sobre Jesus Cristo, vai falar sobre o Espírito Santo e vai falar sobre a humanidade. Não estou entendendo. Quando nós olhamos o livro de Isaías, o apóstolo Paulo menciona bem claro que Deus queria um homem para preparar o caminho. Esse homem seria João Batista. João Batista, por sua vez, ele prepararia o caminho para quem? Para Jesus Cristo. Jesus Cristo, por sua vez, morreu na cruz do Calvário, preparou o caminho para o Espírito Santo. E automaticamente o Espírito Santo está nos preparando para levar automaticamente para o céu. Romanos capítulo 17, versículo de número 21 menciona bem claro: todos são guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Eu não sei automaticamente o que você está preparando para Deus, mas fica a interrogação para você. Fica automaticamente essa pergunta para você. Mas quando nós olhamos essa parte, começamos a entender que o sacrificial mudou a parte automaticamente da cruz. Não entendi. O sacrificial mudou, por sua vez, a morte de Cristo. Também não entendi. Tá, o sacrificial mudou totalmente a lei de Deus para a comunidade. Não estou entendendo. Deus, por sua vez, mudou a lógica da Bíblia. Quem disse que não? As pessoas falam: mas Deus não pode mudar a lógica. Deus mudou já há muito tempo. Deus mudou várias vezes a lógica da Bíblia. Deus mudou o contexto da Bíblia, várias situações. Eu vou provar para você agora, para você tirar essa situação, para você que não lê a Bíblia de Gênesis, Revelação, Apocalipse, para você entender e dar glória a Deus comigo. Deus, por sua vez, em Gênesis, disse para Adão e Eva: se comeres desse fruto, não poderás, por sua vez, viver mais. Irás morrer. Adão e Eva não morreu. Porque Deus mudou, a graça de Deus o alcançou. O amor de Deus o alcançou. Então Deus mudou a lógica da Bíblia. Deus tinha uma lei, por sua vez, para a humanidade, que era o que? Sentenciada. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário. Deus tirou, por sua vez, a lei. Entramos aonde? Na graça. Então, automaticamente, Deus mudou a lógica. Deus muda, Ele faz o que Ele quiser. Mas, irmão, a Bíblia está escrito, senão vai tirar o texto e o contexto da Bíblia vai ficar diferente, vai ficar nada. Deus mudando o tio, colocando
automaticamente 1, 2, 3 ou mais ou menos, não vai fazer diferença, porque Deus é Deus. Deus ele faz do jeito que ele quer. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, Deus muda a lógica da Bíblia. Porém, Paulo agora ele vai escrever duas cartas por sua vez para quem? Para Timóteo. Porém, Paulo por sua vez disse por sua vez para Festo e para Félix, o governador romano: peço-te que seja julgado para César. Porém, automaticamente agora ele está preso e ele está dizendo: rogo eu, pois tenho pouco tempo, pois tenho travado a fé, percorrido a batalha e observado a minha fé com diversas situações na Bíblia Sagrada. Mas, irmão, essa parte eu não entendia, mas é claro que você não vai entender. Se você não lê a Bíblia Sagrada, você nunca vai entender as minhas palavras. Mas olha que interessante, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o que eu estou dizendo é que Paulo, por sua vez, agora está preso dentro da prisão de Roma, certo? Que agora, dentro dessa prisão, ele vai escrever duas cartas. Uma, por sua vez, para a igreja de Éfeso e uma, por sua vez, para Timóteo. Porém, ele está preso agora pelo crime ora cometido, certo? Que Paulo, por sua vez, agora, ele, no começo da sua fundação, conhecia um templo de uma deusa, por de nome Diana, que possuía 1000 sacerdotisas, 1000 mulheres. E essa mulher, por